mãos e continua, Pai, abençoando toda a tua igreja que está presente, como outros, meu Deus, que estão enfermos e não puderam chegar. Estende as tuas mãos e continua, Deus, abençoando e abrindo as portas, usando a cada um aqueles que irão transmitir a tua palavra, Senhor, e aqueles que vão ouvir. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver a minha voz aqui. Todos irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus, né? Estamos aqui mais um dia na casa do Senhor para juntos louvarmos e bendizermos o nome dele, pois só ele é digno de louvor e adoração. Deus habita no meio dos louvores e vamos estar assim adorando ao Senhor. E os internautas também, que sejam abençoados e que muitos possam se converter nessa noite através da palavra de Deus e assim continuarmos louvando a Deus. Número 20 da Água Cristã. Livres do pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em excitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Só Ele mesmo, né, irmãos, para nos salvar, né? Então nós devemos olhar para o Cordeiro de Deus, pois só Ele tem amor e vida eterna para todos os seus. Amém? Amém. Vamos cantar cantando 1169 da água. E os irmãos continuam em espírito e adoração ao Senhor. Longe do Senhor andar,
de horror. Pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Glória a Deus. Louvai e exaltai o nome do Senhor. Aleluia. 171. 171 da nossa harpa. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já vem me morar, a palavra santa vem iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz.
Cristo bebe do céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo bebe do céu descerá, e consigo então me levará. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, abençoe também nossos amigos internautas que estão através do YouTube do nosso irmão Alex Serafim, nos assistindo. Que o Senhor Jesus possa também dar salvação para aqueles que não conhecem ao Senhor, e também que aqueles que estão desviados ou afastados dos caminhos do Senhor possam também retornar para os caminhos do Senhor, pois Jesus está voltando e o caminho é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos, agradeço por dar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, já temos louvado ao Senhor com 3 hinos. Eu quero convidar os irmãos para ficarmos de pé e quero ler um trecho bem conhecido nesta noite para a nossa meditação. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nos diz a palavra de Deus. E Pedro vão subir ao templo na hora da oração. Anônimo. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punhas à porta do templo chamado Formosa, para lhe pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos, disse: olha para nós. E olhando para ele, esperava receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se afirmaram. E saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo via ele andar e louvar a Deus. Amém. Nós precisamos de oração. Eu e a minha casa. Iremos orar, pedir ao Senhor que veja conosco, seja a figura central desta reunião. Senhor, amém? Oramos, maravilhoso Pai, agradecido por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa juntos, agradecidos. Ó Deus, tu és o Deus que pode ajudar a cada um. E aqui, meu Pai, nós estamos gratos. Ó Deus, aqui estamos na tua casa reunidos para te louvar, para te agradecer.
agradecer e para junto, Pai, aleluia, glorificar e dar-te glória, porque tu és o melhor. Abençoa a tua igreja que está unida. Ó Pai, e os que não vieram, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Deus é fiel. Vamos continuarmos adorando a Deus. Aleluia. Merece, irmão, né? Vocês merecem o melhor, então vamos dar para Ele nesta noite o melhor. Tá certo? Então nós vamos louvar a Deus com mais um hino. O hino de número 18, irmão. Vamos cantar para Jesus. O hino de número 18. Gata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, segue desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Aleluia! Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortais, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, seu Criador, meio de salvar se inventa, clama em ordem seu favor, a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem do lábio do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra este pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem do lábio do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Amém. Então, meus amados, Deus é tudo para conosco. Então devemos pedir a Ele, e com certeza Ele irá nos ajudar. Aleluia. Vamos ouvir o nosso irmão Vital fazer uma palavra para nós nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
indo aqui 7h54. Estava buscando 7h54. Primeiro eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. E dizer aos irmãos que estamos reunidos aqui para fazer a vontade de Deus. E vamos pular o hino 144, que é Doce Nome de Jesus. O doce nome de Jesus, que belo é a ti a cantar, o alma cheia a proclamar, o nome bom de Jesus. Jesus, o meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome. Glória a Deus. 154, 154. O doce, adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor, e põe a paz em minha dor, o nome bom de Jesus. Jesus, o meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, tão puro nome de Jesus, que teu pesar pode tirar, a graça, a paz também dá, o nome bom de Jesus. Jesus, meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salve está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus. Jesus, meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei, de coração seu nome. Foi bom? Oh, glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para proclamar a palavra de Deus. E eu estava lendo uma passagem bíblica aqui, e a Bíblia diz que quando Jesus saiu quando ele saiu da Galiléia, aleluia, eu vou ler aqui uma parte bíblica que quando Jesus saiu da Judéia, aliás, ele partiu para a Galiléia, das nações. A Galiléia é vamos supor, uma morada dos discípulos de Jesus Cristo, onde habitava João, Pedro, os discípulos dele, e Jesus veio, convidou os discípulos para vir para a Galiléia. Ele estava na Judéia. E a Bíblia diz que quando ele pegou os discípulos e veio, era obrigado a passar em Samaria. Samaria era uma cidade grande, mas o povo não se comunicava com Jesus Cristo. Jesus deu uma escapada, mandou os discípulos comprar comida e disse: eu vou passar
ali, na entrada de Samaria, eu vou me descansar um pouco. E a Bíblia diz que quando ele chegou, encostado, o versículo 5 diz aqui, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Daí foi quando ele partiu, mais um sacode. Aí disse o versículo 4, disse, e era necessário passar por Samaria. Era essa cidade que eu falei. E foi, pois, uma cidade de Sicar, de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se e assim, juntos da fonte, era isto quase as horas sextas. Mas vem aqui uma passagem bíblica que quando ele vem, mas dos discípulos da Galiléia, ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Ajuntou os discípulos, veio, era preciso passar em Samaria. Ele falou para os discípulos, disse, olha, vocês vão comprar comida, que eu vou descansar um pouco. Ele estava cansado, e a Bíblia diz que ele sentou-se e ficou cansado ali. Mas a vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo, era salvar Samaria, que não comunicava com os samaritanos. Jesus era da Judéia. Ele era da Judéia. E aí eles eram de Samaria, uma cidade que não tinha contato nenhum com os samaritanos. E lá no versículo 6 ele disse, e estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus queria salvar Samaria mesmo. Disse, olha, me dai de beber. A Bíblia diz que aquela mulher, ela conheceu a fala de Jesus Cristo. Ela conheceu a fala de Jesus Cristo e olhando para Jesus disse, quando ele disse, dai-me de beber, aleluia, deixa eu ler aqui. E veio uma mulher de Samaria, e porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeus, né? Me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A mulher inteiramente não conhecia que era Jesus que estava falando com ele. E Jesus queria salvar aquela mulher e aquela humanidade dali. Amados irmãos, é da maneira que Jesus quer salvar a nossa vida. Glória a Deus. Jesus, ele é invisível, a Bíblia diz que ele é invisível. Ele toca no coração do homem na hora certa para que tenha contato com ele. E essa mulher, para ter contato com Jesus Cristo, foi preciso ela dizer a ele que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Glória a Deus. E lá no versículo 10 ele diz assim, Jesus respondendo e disse-lhe, se tu conheces o dom de Deus e a quem te diz, dai-me de beber, tu pedirias. Jesus não disse, eu pediria. Jesus disse, tu pediria e ele te daria água viva. Olha, mulher, se tu conhecesse
dizia: e eu te daria água viva. E ele terminou dizendo: água que nunca mais vai ter sede. E disse-lhe Jesus, e disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem as águas vivas? Como pode tirar água? O poço é fundo. És tu maior do que o nosso pai, Jacó, que nos deu o poço a beber, ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondendo e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede. Né? Essa água, se qualquer dele beber, tem sede. Mas olha a resposta de Jesus que disse àquela mulher. Disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que saltará para a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Olha, mulher, essa água tu vai beber aí, tu vai me dar, ela vai dar sede. Essa água que nós temos aqui, naturalmente, ela dá sede. Mas Jesus disse: mas a água que eu te der, ela vai fazer dentro de você uma fonte de água viva que servirá para a vida eterna. Aleluia! A Bíblia diz que aquela mulher olhou para Jesus assim e disse: você vai ver o que ela vai responder aqui. Diz que servirá para a vida. Disse: e eu. Peraí, eu vou levar. Você é fundo, onde pois tem a água viva. E és tu maior do que o nosso pai Jacó? Deixa eu ir para frente aqui. E Jesus respondendo, eu vou repetir o que ele disse. E Jesus respondendo e disse-lhe: porque o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber desta água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Mas, irmão, aquela mulher ficou impressionada, porque não tinha resposta mais para Jesus, porque Jesus encobriu. E quando chegou no versículo 15, ele disse: e disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água. E quando ela viu: me dê dessa água, Jesus, eu preciso dessa água. Me dê dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ela sabia que ela não tinha marido. Chama lá teu marido e vem para cá. Ele queria ouvir a resposta daquela mulher. Disse: vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e que agora o que tem não é teu marido. E estou, disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém?
o lugar onde se deve adorar? E disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E vós adorareis o que não sabeis, e não adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem agora em que vós verdadeiros adorareis e adorai ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim adore. Deus é espírito. Então, nós vimos aqui uma passagem bíblica, meus amados irmãos, que aquela mulher, ela praticamente estava ouvindo os conselhos de Jesus, e Jesus somente repassou para ela antes que os discípulos chegassem. A Bíblia diz que os discípulos tinham saído para comprar comida, não foi? Comprar comida. E Jesus começou a interrogar a mulher. E a mulher interrogar a Jesus Cristo. Mas quando chegou na hora certa, que Jesus só vem na hora certa, ele só te chama na hora certa ele faz, porque ele é o dono da vida. E naquela hora, a mulher foi convertida, pela história muito comprida, ela correu e foi dizer isso a Maria. Diz: olha, encontrei um profeta de Deus, aquele é um Deus. E não é diferente de hoje, amados irmãos. É muito fácil a gente fazer que nem essa mulher. Muitas das vezes você está distanciado da presença de Deus porque ainda não chegou a hora certa. Aquela mulher viveu quantos tempos? Quantos maridos tinha? Mas não era a hora dela. Mas Jesus resolveu o problema em pouco instante. E ela converteu, a Bíblia diz lá na frente, que converteu toda Samaria por causa dessa mulher. O encontro de Jesus foi muito importante na vida dessa mulher e ela salvou a cidade inteira. A Bíblia diz que a maior cidade que tem é Samaria. Samaria em Jerusalém é a cidade maior que tem. Mas ele, só com a palavra, ela creu e hoje ela é do reino do céu. É diferente de nós. Não é diferente de nós porque nós vivemos distanciados de Deus também. Nós nascemos num mundo puro, sem pai e sem salvação. E um dia Jesus me convidou que eu seguisse esse caminho. Gente, quando começa, irmão, é desse jeito mesmo, é todo. Mas depois Deus vai controlando. A Bíblia diz que Deus tem uma prana, que ele começa a pranear. E quando Deus começa a pranear, aí o cara chega o que Jesus quer. Jesus me ama. Jesus te quer. Não deixe Jesus por nada neste mundo. Ele é o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que hoje os teólogos que estão lendo a Bíblia dizem que Jesus está bem pertinho de chegar. Ele vai tirar a igreja, separar os tempos. Ele não vem acabar o mundo. Não. Ele disse: eu não vou anular com a lei. Eu quero que todos creiam pela lei. Então a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo está para vir buscar a sua igreja. Buscar a sua igreja é separar você de uma terra para outra. Porque essa terra aqui, vai ser entregue na mão do inimigo. Quando Satanás tomou a cadeira de Deus, Deus colocou ele no terceiro céu. A Bíblia diz que Satanás perguntou a ele, disse: olha,
Por que foi que o Senhor me tirou do primeiro céu para botar nesse céu? Porque ele tinha tomado a cadeira de Deus. E Deus disse a ele, olha, é para você ver o diabo e os seus anjos que moram na terra e não acreditam na minha palavra. Então, é motivo de nós chegarmos perto de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, por um grande tempo, mas eu precisava de pregar essa palavra para todos ouvirem a palavra de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. 383. Dá sustento à minha vida a palavra do Senhor. A minha alma abatida vem poder consolador. Livramento glorioso nós achamos em Jesus. Nele o coração ditoso já desfruta sua luz. Jesus Cristo deu-me salvação, também vida eterna. Deu-me gozo no meu coração e poder celestial. Sua graça é bastante, divinal é seu amor. Tenho vida exultante pelo bom Consolador. Vamos ver nosso irmão Alex Ferreira. Amém? E assim nós vamos dando glória a Jesus. Somente Jesus é quem pode nos dar, aleluia, essa salvação. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja do Pai do Senhor. Amém. Vou deixar uma breve passagem aqui. Está em aos Colossenses. É o capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: a palavra de Cristo habite-vos abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-nos e admoestando-nos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória a Deus. Hoje, irmãos, hoje é um dia que a gente tira para louvar e adorar a Deus, na verdade. Mas a Bíblia está repleta de trechos, de passagens, de versículos que nos incentivam a orar, a louvar e adorar a Deus a todo momento. E só Deus é o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. Eu agradeço imensamente pela oportunidade. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Madura, canta o hino para Jesus. Salva Deus, salva Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atenda ao teu mandar. Eu saúdo os irmãos para a paz do Senhor. Amém. Os irmãos que assim a gente fica feliz, né? Até que a unidade é bem pouquinho, mas quem está aqui é o grande, porque eu levo o dono de tudo. Né? Se tem algumas falhas, né? Mas isso aí não é nada para a gente. O importante é ele estar aqui conosco, né? Então eu Aleluia. vou cantar aqui um hino para Jesus. Vou cantar o hino Metrícia. Qual glorioso cristão aniversário, na cidade que não tem igual, onde os muros são negros e as ruas de
Pense como será glorioso desse alegre a multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pense como será glorioso teu rio obriga luz, cujo marido são as glórias nosso Jesus. Haverá na perpétua aurora, por Deus mesmo a iluminar, o cordeiro com suas esposas, noite e dia estará. Ensinar celestial de alegria, que a terra encheu de vida, e das aspas doce harmonia, ao passar já não virá, mesmo em doces que levam a morte, se constante não voltas entrar, tua herança, tua eterna sorte, e Jesus o fiel verá. Aleluia! Se glorioso pensar nas grandezas, mas nos prazeres que aprovam a mim, qual será desfrutar a riqueza que espera um salvo ali? Pois enquanto do mundo não podem ocultar essa glória, não vejo viver comigo nesta fórmula de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória eu que dou por tudo que me fortalece. Aleluia! Aleluia! Oh, amado Deus. Vamos ver. Glória a Deus. Zé, já na aula para nós nesta noite. E a igreja continua orando. Aleluia! Somente Deus é poderoso para nos ajudar. Amém, irmãos? Estamos com ele nesta reunião. Somente ele. Aleluia! Só os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Agora que é o escrito, né? Louvar é fácil. É ler a escritura. Mas Deus nos concede, né? Sabedoria para isso. Quer estar lendo 4 versículos da palavra de Deus, se encontra em Romanos 5, versículo 6. Versículo 6 de Romanos 5 e Romanos 6, 6 e 22. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Irmãos, aqui é no versículo 6 de Romanos 5. Os irmãos me perdoam, não era isso não, é o 6 mesmo, tem que ser o 6. Capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo que outrora nós éramos, né, mais que pecadores, nós éramos muito mais do que Judas. Porque muitas vezes a gente passava ali na porta de uma igreja evangélica, muitas das vezes eu, falando por mim, não estou falando dos irmãos, a gente tirava sarro dos crentes, né? Por quê? Porque a gente era um velho homem. Sem saber nós que Cristo um dia morreu por mim e por você. Sem saber nós na ignorância que Cristo morreu por mim e por você. E o velho homem tinha que ficar para trás. Mas ali nós não reconhecíamos isso.
Muitas vezes você tirava sarro de crente, fala, esse crente aí, tenha paciência, só pensa em dinheiro. Mas, irmãos, estávamos enganados, porque o versículo 6 diz, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Outrora que nós éramos do mundo, a gente não dava crédito à palavra de Deus, sabendo ali que Cristo morreu por nós. A gente não dava crédito a essa palavra. A gente não acreditava que Cristo tinha dado a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, que foi cruciante ali, foi muito difícil para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus olhou na terra e não viu o justo sequer. Aí ele mandou o seu Filho único. Isso é que é amor pelo pecador. Cristo ali, Deus mandou seu Filho único, Jesus Cristo. Jesus Cristo não questionou com Deus. Ele não questionou com Deus. E por que eu tenho que morrer por aquele lá embaixo que está pecando, por aquele que está blasfemando contra ti, por aquele que não dá crédito à palavra do Senhor? Por que eu tenho que morrer por eles? Não, Jesus não questionou com Deus, não. Ele veio à terra, encarou Satanás, mas foi condenado. Condenado ali, de morte na cruz, e crucificado com 2 ladrões, à esquerda e um à sua direita. Sendo que um deles, mais humilde, disse, se você é filho de Deus, desça dessa cruz, salva a ti e a nós. Aí o outro mais humilde falou, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Agora esse homem mal algum fez, por que você diz isso? Mesmo morrendo, você não reconhece que nós erramos na vida e esse homem pecado nenhum tem. Esse homem nada fez para estar sendo crucificado ao nosso lado. Aleluia. Foi quando ele disse ali, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Ele, o ladrão que estava ali, ele foi salvo. Ele não teve nenhum galardão porque ele era um malfeitor. Mas ele foi salvo, ele obteve a sua salvação nos últimos segundos de vida, através da sua humildade. Ele reconheceu que no passado ele merecia estar ali naquele lugar. Mas Jesus Cristo não merecia passar por aquilo, porque pecado algum ele tinha. Mas ele morreu ali na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. E muitos não reconhecem. A idolatria está muito grande. Ninguém reconhece que Jesus Cristo morreu por ele. Eu reconheço que Jesus morreu por mim. Os irmãos reconhecem que Jesus Cristo morreu por você. Mas muitos aí fora não dão crédito à palavra de Deus. Muitos dizem, esses crentes, eles são fanáticos, eles são ignorantes. O pastor só quer dinheiro. Coitado de pastor Dedé, eu nunca vi pastor Dedé falar de dízimo e dinheiro aqui. Nunca vi pastor pedir dinheiro. Para esse homem de Deus eu tiro o chapéu, porque eu nunca vi ele pedir dinheiro para ninguém. Porque, irmãos, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas, ó, ventilador está ligado, está comendo energia. Você está sentado num banco aí, comprado com dinheiro da igreja. Então, nós temos que ser dizimistas e ofertantes da casa de Deus, porque a igreja necessita de fundos para manter essa porta onde o irmão Vital está sentado, para manter ela aberta. Mas ali, meus irmãos, aquele ladrão humildemente ali obteve a sua salvação
já ali no final da vida, nos últimos segundos, ele obteve a sua salvação. Aleluia. E Jesus morreu por nós e o nosso velho homem ficou para trás. Irmãos, outrora, até 2009, eu tive desviado dos caminhos do Senhor. Eu era quase um alcoólatra. Eu bebia, eu fumava, eu fazia coisas erradas, eu jogava. Até que, só que Jesus, irmãos, ele joga uma cordinha no seu pescoço e vai dando corda, vai ver até onde você vai. Mas se Deus tiver um plano de salvação na sua vida, Jesus Cristo vai deixar você ir até o ponto que Ele quiser. Quando Ele não quiser mais, Ele vai puxar a cordinha e falar, vem para cá que você é meu. E foi o que aconteceu comigo, irmãos, foi o que aconteceu comigo. Eu vivia desviado, fazendo tudo quanto é coisa errada. Só não matava e roubava, mas tudo quanto é coisa errada, e não usava droga também. Mas tudo quanto é coisa errada eu fazia nesse mundo. E Jesus dando a cordinha. E vai usar exemplo, vai usar exemplo, vai usar exemplo. Para a podridão, para a lama do pecado ali. Até que Jesus Cristo falou, não, eu tenho um plano na sua vida, você é meu. Aleluia. Puxou de volta ali a cordinha. Então eu creio que nenhum dos irmãos aqui nasceu em berço de ouro. Então, meus amados, ame a Cristo, porque Ele deu a sua vida por mim e por você. Irmão, se não fosse a bondade de Deus, nós não seríamos dignos nem de cruzar essa porta. Nós cruzamos essa porta, nós louvamos a Deus, nós pregamos a palavra de Deus, é pelo infinito amor de Deus, é porque Ele nos ama. Porque se Ele não nos amasse, jamais cruzaríamos essa porta. Não porque Deus não quer, é porque nós não merecemos. Muitas vezes o ímpio tem que perguntar, será que Jesus me aceita? Jesus aceita. Será que Jesus vai me aceitar depois de tudo que eu fiz? Irmãos, eu tenho um breve testemunho aqui um certo rapaz, o apelido dele era Paulinho Bang Bang, por aí vocês já viram. Ele era um assaltante perigoso de banco, a ponto de, certa vez, esse testemunho ele deu na igreja. Certa vez ele entrou no banco ali, todo drogado, todo nervoso, e uma criancinha começou a chorar. Aí ele falou para a mãe, manda essa criança calar a boca. Aí a criança berrou mais, ele metralhou a cabeça da criança. Mas Deus tinha um plano de salvação na vida dele, assim como teve na minha e na sua. Mas voltando para a palavra, conforme o nosso irmão Alex fala, voltando ao texto, Aleluia. versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Pastor Dedé muitas vezes ele prega a doutrina aí. Eu sei que tem irmão que não gosta, mas eu gosto da doutrina que o pastor Dedé prega. Eu gosto da doutrina que o presbítero Daniel prega. Por quê? Porque eu tenho que me colocar diante de Deus. Eu tenho que tomar posição diante de Deus. Eu não posso ser um qualquer da vida aí. Eu tenho que dar um bom testemunho. Eu saí de Santana de Paraíba, São Paulo, saí de cabeça erguida. Eu ando em Brejinho, qualquer lugar que eu ando por aí. E olha, irmãos, os irmãos sabem muito bem que Brejinho é cidade da prostituição. Mas graças a Deus eu ando aí no Sebastião de Zuca, ando no Boa Vista, ando na Vila Mariana, e graças a Deus não jogo e nem aceito piada de noite nenhuma. Porque eu sirvo um Deus vivo e o Deus verdadeiro, assim também é você. Obedeça a Deus, nós temos que ser obedientes a Deus.
Irmão, Jesus está voltando. Aleluia. Nós temos que guardar a palavra no coração, porque se surgir uma lei aí de proibirem os crentes a usar a Bíblia, você tem que ter a palavra no coração para pregar para aqueles que não conhecem a Deus. Se proibirem você de carregar a Bíblia, coisa que não é difícil, porque o anticristo está por aí, você tem que ter uma palavra guardada no coração para você pregar para o seu próximo. Amém? Então guarde a palavra no coração, porque breve Jesus virá e nos levará para as mansões celestiais. Se você alcançar a salvação, é lógico. Então, mas graças a Deus que temos sido servos do pecado, eu fui um servo do pecado, mas hoje eu obedeço de coração a forma de doutrina a que foi entregue a pastor Dedé, a pastor José Maria e ao presbítero Daniel, que nos ensina a doutrina. Então essa doutrina está sendo entregue para nós, então nós devemos aceitá-la. Doa ou não doa, você tem que aceitar a doutrina. Por quê? Não é pelo bem do pastor, é pelo seu próprio bem mesmo. Pastor não, pastor ele está aqui para nos pastorear, mas nós devemos obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, que é o nosso alimento diário, é o alimento da nossa vida. E para finalizar, quero ler mais 2 versículos aqui, do 22 e do 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Deus. Ó. Amém. Versículo maravilhoso. Ó. Fica até emocionado com um versículo desse. Você tem o fruto da santificação e, por fim, você terá a vida eterna ao lado de Jesus, onde a Bíblia diz que você irá cantar no coral de anjos ao lado de Jesus. Você vai cear com Jesus, nós vamos cear com Jesus. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o pecador tem seu salário, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito. Deus não cobra nada para nos levarmos ao céu. Deus não cobra nada, é dom gratuito de Deus. Nós temos a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu não sei se era isso que os irmãos queriam ouvir, mas foi as palavras que Deus colocou no meu coração para transmitir para os irmãos. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor José Maria por confiar na gente, né? Agradeço por nós em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém, né, meus amados? Nós vamos caminhando, agradecendo a Deus e esperando nele, que a Bíblia diz que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então, ele é fiel, Aleluia. nós vamos olhando para ele. Glória E com a Deus. certeza, aleluia, nós vamos alcançar as promessas que Deus prometeu. Vamos ver a Maria também na palavra e a igreja continua orando. Amém? Glória a Deus. Deus vai continuar falando aos nossos corações. E com Amém. certeza, meu Deus, Aleluia. e aquele que está presente vai nos ajudar a vencer. Amém. Em nome de Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor nesta noite, né? Como o irmão Zé falou, é muito difícil, né? Para mim, né? Pregar, porque
eu acho muito difícil pregar, porque não sei ler, né? Mas sei dizer que Jesus é bom. Aleluia. E sei dizer que Ele está aqui nesta noite, né? E nós estamos aqui para adorar Ele, porque o nosso Deus, Ele merece toda honra e toda glória, né? Porque muitos, né, não querem saber de Jesus, mas nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor para aqueles que estão aí fora, que não têm certeza de salvação, né? E Jesus morreu numa cruz para salvar eu e você, né? Por isso nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Cada dia agradecendo ao Senhor Jesus, né? Porque o nosso Deus, Ele merece, irmão, toda honra e toda glória, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, né? Por isso nós sempre felizes, eu me sinto feliz de estar na casa do Senhor, né? Porque quando os irmãos não me veem aqui na igreja, eu posso saber que eu estou doente, né? Porque eu sinto desejo de estar ali quando eu fico em casa para minha noite não ter mais fim. E ele está aí, ele nunca me obrigou a dizer, não, você hoje tem que ir para a igreja. É porque eu sinto o desejo de estar aqui na casa do Senhor. Né? Não é assim porque eu não sei pregar, mas eu sei, eu estou ali naquele banco, é importante. Estar louvando ao Senhor, vendo os irmãos pregar, vendo os irmãos cantar. Estou feliz, né? Porque estou na casa do Senhor para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida e vai fazer ainda, né? Eu vou tentar cantar um hino assim de cor. Estou bem certo que meu Jesus morreu numa cruz. Aleluia. E o seu sangue lá no madeiro por mim derramou. Com dois malfeitores, morte cruel, sofreu meu Jesus. Para salvar-me morreu na cruz o meu Salvador. Foi tão grande o amor do Aleluia. meu Salvador, deixando sua glória e dando sua vida por mim, pecador. Aleluia. Foi tão grande o amor Meu Deus. do meu Salvador, deixando sua glória e dando sua vida por mim, pecador. Do meu amigo que não conhece o meu Salvador, ele também morreu numa cruz para te salvar. Não mais demore, vem tua vida a ele entregar. Só ele pode nesse momento te libertar. Foi tão grande o amor do meu Salvador, deixando sua glória e dando sua vida por mim, pecador. Foi tão grande o amor Aleluia. do meu Salvador, deixando sua glória e dando sua vida por mim, pecador. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Realmente Jesus foi quem fez isso. Aleluia. Vamos ouvir nosso irmão alegres. Aleluia. Alegres afins. Amém, irmãos? A igreja continua orando. Quando nós vamos ouvir o nosso irmão alegres. Aleluia. Vamos ouvir pelo nosso pastor, sobre todos do Pai do Senhor. Vamos ouvir nosso pastor, vamos trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Que hino maravilhoso a irmã Maria louvou nesta noite. Foi tão grande o amor
Esse amor é o amor verdadeiro do nosso Deus. Deus esse, aleluia, que se faz presente nesta reunião. Deus este, aleluia, que dá a cada um de nós a esperança plena e a convicção certa que estamos no melhor lugar, que é a casa de Deus. Aleluia. É na casa de Deus que nós nos alegramos. É na casa de Deus que nós, aleluia, sentimos Deus operar de uma maneira especial. Glória a Deus. Creio que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós nesta noite. Que Deus possa fortalecer você, que Deus possa, aleluia, dar vitória e dar a cada um de nós, aleluia, louvado seja Deus, esperança viva, aleluia, da sua palavra. É a palavra de Deus que nos dá, aleluia, louvado seja Deus, esta esperança. O crente, aleluia, deposita no Senhor a esperança viva de um dia e morar no céu. Quero deixar uma breve reflexão lá no livro de João, a partir do capítulo 10 de João. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 em diante. Uma passagem muito conhecida, onde vai falar, aleluia, Jesus, o bom pastor. E assim diz a palavra do Senhor. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome Aleluia. as suas ovelhas, e as traz fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia, o que eles diziam. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E o último versículo número 12, nos diz: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vi o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Amém? Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos um ensinamento pleno de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus ali ele fala, aleluia, aos discípulos que ele é o bom pastor. E ali ele começa, aleluia, louvado seja Deus, a dar, aleluia, ensinamentos bíblicos de quem é Jesus, do que Jesus representa, aleluia, para cada um de nós. E quando olhamos, aleluia, nesta noite para o texto, quando olhamos nesta noite para o que o Evangelho de Cristo, aleluia, nos dá essa oportunidade, nós vemos Deus falando abertamente, aleluia, a respeito dele próprio, a respeito do bom pastor, a respeito, aleluia, das ovelhas. Ele tem um diálogo, aleluia, com aqueles que ouviam, aleluia, atentamente a sua palavra.
Jesus, aleluia, o bom pastor. E a Bíblia nos diz, aleluia, louvado seja Deus, de um pastor, aleluia, governante, de um pastor que detém toda a autoridade, de um pastor que detém todo o poder, de um pastor que restaura a vida, de um pastor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que fala, aleluia, abertamente, aleluia, a porta das ovelhas, ou a porta de Jesus, do verdadeiro caminho. E aqui, aleluia, louvado seja Deus, nos diz, na verdade nos diz que aquele que não entrar, aleluia, pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus, ele começa falando, aleluia, louvado seja Deus em sua palavra, que tem muitos que, aleluia, não seguem a porta, aleluia, do caminho de Deus. Aleluia, quando olhamos para o versículo de número 2, nós vemos ele falar, aquele porém que entra, aleluia, louvado seja Deus, pela porta, é o pastor das ovelhas. Sabe por quê? Aleluia, louvado seja Deus, que o pastor, aleluia, das ovelhas, ele tem sempre um tratado, aleluia, de cuidar. Jesus, ele tem um tratado especial, aleluia, para cada um de nós. Um tratado esse, aleluia, que a Bíblia diz, aleluia, que ele deu a sua própria vida por mim e por você. E olhando, aleluia, para o Evangelho de Cristo, aleluia, olhando para os ensinamentos bíblicos, eu vejo Deus falar de uma maneira especial. E ele fala que, aleluia, louvado seja Deus, de um porteiro, ou seja, de alguém, aleluia, que fica ali na porta, cuidando ali daquelas ovelhas, como está no versículo de número 3. A este, o porteiro, abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo seu nome. Veja, aleluia, louvado seja Deus, que Deus diz, através de Jesus, que as ovelhas, aleluia, ela conhece, aleluia, aquele porteiro que abre a porta, aleluia, para as ovelhas entrarem. Quem abre a porta, aleluia, para as ovelhas entrarem é Jesus Cristo de Nazaré. Porque a Bíblia diz que ele é o bom pastor. A Bíblia diz que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então Jesus falando abertamente ali aos discípulos, aleluia, de um pastor, aleluia, de um pastor que tem zelo pelas suas ovelhas e mostrando a ele, aleluia, como é maravilhoso estar, aleluia, em sua presença. E quando olhamos para o versículo de número 4, nós vemos que Deus, aleluia, tem o melhor ensinamento para vidas. Que Deus tem o melhor ensinamento, aleluia, para quem, aleluia, um dia aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, para caminhar, aleluia, através da palavra de Deus. Porque, aleluia, ele deixa explícito, aleluia, bem explicado, aleluia, como, aleluia, o pastor tem um tratado especial, aleluia, através das ovelhas. Ensinamento do Mestre Jesus. Ensinamento, aleluia, do bom pastor, ensinamento, aleluia, do crescimento espiritual em nossas vidas. E quando, aleluia, versículo 4, e quando tira, aleluia, para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, aleluia, e as ovelhas, aleluia, seguem porque conhecem a sua voz. Ele falando aos discípulos, aleluia, louvado seja Deus, que aquele pastor, aquele que está ali, o porteiro, aleluia, que abre a porta ali, tem um zelo tão especial pelas suas ovelhas, e as ovelhas conhecem, aleluia, a sua voz. Aleluia, aqueles, aleluia, ovelha que escuta a voz de Deus, ela não tropeça, ela vai adiante, ela segue firme, porque, aleluia, a Bíblia diz que aqueles que seguem a Jesus, eles têm vitória através do Evangelho. E quando eu olho para o texto, aleluia, eu vejo um tratado especial de tirar, aleluia, para fora as ovelhas, aleluia, e ir adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhecem, aleluia, a sua voz. E meus amados irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele dá no versículo 5 algo especial, aleluia, aleluia, um aprendizado espiritual para cada um de nós. Deus, ele dá no versículo 5, aleluia, louvado seja Deus, um alento, aleluia, para quem anda despercebido.
para quem não escuta a voz do bom pastor, para quem, aleluia, louvado seja Deus, fica muitas das vezes tentando tirar da presença de Deus. Versículo de número 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Veja, aleluia, a ovelha, aleluia, louvado seja Deus, ela tem que escutar, aleluia, a voz do seu pastor, ela tem que escutar a voz do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus mostrando ali para os discípulos, aleluia, que quando as ovelhas escutam uma voz estranha, uma voz que não é a voz, aleluia, de quem? Ele estava falando do próprio, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava falando, aleluia, de ensinamentos que veio contrário, aleluia, o que ele falava, o que a palavra de Deus falava, aleluia, aqueles que estavam atentos ao que Jesus, aleluia, falava, não estavam ouvindo a voz estranha. Segui, aleluia, no versículo de número 5, um aprendizado para cada um. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E no versículo de número 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tão explicado, tão, aleluia, louvado seja Deus, mostrando ali aos discípulos a palavra do Senhor, mas eles não, aleluia, entenderam o ensinamento do Mestre. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Jesus é maravilhoso, que Deus é todo, aleluia, poderoso, e mostra, aleluia, através da palavra dele, aleluia, mostra através do Evangelho algo especial para cada um de nós. E a Bíblia diz, aleluia, que Jesus tornou a explicar a palavra de Deus. Veja, Jesus, aleluia, fala abertamente, aleluia, nos últimos tempos. Aleluia, talvez, aleluia, louvado seja Deus, eles não tenham dado ouvido ao que o mestre dizia. Talvez o mestre falava, ele estava, aleluia, cocheando em dois pensamentos, já não escutavam mais a voz do bom pastor, porque do versículo de número 1 até o versículo 6, Jesus deu, aleluia, a maior aula de ensinamento, aleluia, de um pastor verdadeiro, aleluia, e mesmo assim eles não compreenderam, mesmo assim eles não ouviram. E no versículo de número 7, a Bíblia diz que Jesus, ele torna a falar novamente, aleluia, porque eles não entenderam o que Jesus lhe dizia. Versículo de número 6, Jesus disse-lhes esta parábola, e eles não entenderam o que era que ele dizia. Mas no versículo 7, Jesus, ele começa, aleluia, a mostrar, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, aleluia, em verdade vos digo que eu sou, aleluia, a porta das ovelhas. Veja que desde, aleluia, que Jesus falou, aleluia, daquele porteiro que estava ali, daquele, aleluia, pastor que estava cuidando das ovelhas, era ele, aleluia, o bom pastor, era ele, aleluia, aquele que zela, aleluia, pela sua palavra, que vela, aleluia, louvado seja Deus por uma palavra viva e verdadeira. A Bíblia diz, digo que eu sou a porta das ovelhas. Ele mostra, aleluia, abertamente, aleluia, ali, declarando, aleluia, louvado seja Deus, que ele é o bom pastor. Quem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem entrar por meio de Cristo, a Bíblia diz que será salvo. A Bíblia diz que terá uma vida eterna. Aleluia, a Bíblia diz que terá paz em seu coração. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quem entrar por Jesus, aleluia, será livre da condenação eterna que este mundo preparou para aqueles que não aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus é a única porta da salvação. Jesus, aleluia, é a única porta. E você que nos assiste, aleluia, pelas mídias digitais, saiba que a Bíblia diz que ele, além dele ser a porta, não há salvação fora de Jesus. Não há outro nome dado nem em cima no céu, nem embaixo na terra, que dê a você a salvação da sua vida, a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. E ali, aleluia, louvado seja Deus, todos compreenderam, aleluia, quando ele diz, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, aleluia, são ladrões e salteadores,
mas, aleluia, as ovelhas não os ouviram. E no versículo de número 9, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, Jesus afirma novamente, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Veja, aleluia, Jesus, ele disse ao discípulo, aleluia, louvado seja Deus, eu sou a porta. Aleluia, se alguém, aleluia, aceitar a mim como único e suficiente Salvador, aleluia, de sua vida, entrará, aleluia, por mim, será salvo, entrará e sairá, aleluia, eu tenho, aleluia, a melhor coisa para ele, que é a salvação da alma, porque eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, sairá, aleluia, e achará pastagem. Mas aí ele tem, aleluia, louvado seja Deus, o mercenário. Ele tem, aleluia, no versículo, aleluia, do número 10, aleluia, veio falar, aleluia, do inimigo das nossas almas, que tenta roubar a sua paz, que tenta roubar, aleluia, a sua fé. Ele fala do ladrão, aleluia, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É 3, aleluia, louvado seja Deus, situação do inimigo na vida de quem está aí fora, é tentando, aleluia, matar e destruir, aleluia, louvado seja Deus, e roubar, aleluia, a sua paz que você tem em Deus. Mas a Bíblia diz, na parte B do versículo, eu vim para que tenhas vida e a tenha com abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, eu sou o bom pastor. Aleluia, louvado seja Deus, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Como, aleluia, a Bíblia diz em Joel, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele, aleluia, venceu Satanás ali na cruz do Calvário, mostrando, aleluia, que ele é o bom pastor, e o bom pastor deu a sua vida por mim, que estamos aqui, aleluia, nesta noite. Essas ovelhas, aleluia, louvado seja Deus, somos nós, aleluia, que, aleluia, guardemos, aleluia, essa palavra firme, aleluia, do maior sacrifício pago ali na cruz do Calvário, que por ele, aleluia, nós somos salvos. Eu sou o bom pastor, aleluia, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E ali, aleluia, no versículo de número 12, a Bíblia fala do mercenário, aleluia, mas o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, aleluia, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispensa. Sabe por quê? Aleluia, louvado seja Deus. Esse, aleluia, é o adversário, é o mercenário, aleluia, que quer sempre, aleluia, o mal. Se ele vê você em perigo, a primeira coisa que ele faz é deixar você na pior. Mas Deus não, a Bíblia diz que através de Jesus ele dá a sua própria vida, ele vai, luta por você, ele guerreia por você, ele vence a batalha por você. Nós mesmos não vencemos batalha nenhuma se Jesus Cristo, aleluia, não estiver na frente da batalha. Então, olha, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. No versículo de número 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou, aleluia, conhecido. E o último versículo nesta noite para finalizar, eu quero dizer a cada um de vocês que está aqui nesta noite, você tem um pai, aleluia, zeloso, aleluia, você tem um pai amoroso que dá a vida, aleluia, como Jesus deu ali na cruz do Calvário, para que você, aleluia, possa retribuir algo especial. Retribua nesta noite a sua vida, retribua nesta noite a sua oração, retribua nesta noite, aleluia, com plena convicção que Deus é, aleluia, na tua vida e na família, aleluia, ao qual você tem, aleluia, entrega, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. João, aleluia, capítulo 10, último versículo, aleluia, para finalizar, versículo 15, que nos diz, assim como o Pai, aleluia, me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida por você, pelas ovelhas. E ele deu a sua própria vida ali, aleluia, na cruz do Calvário,
pelas ovelhas, por nós. Ele morreu por nós. A Bíblia diz que ele derramou o seu próprio sangue naquela cruz do Calvário por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus disse: a minha vida ninguém toma, eu mesmo a dou. Aleluia, porque Ele ama você de uma maneira especial. Eu sempre agradeço essa oportunidade, meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Nós queremos orarmos pelas ofertas para Deus abençoar a casa de irmãos. Tá certo? Oramos pelos ofertantes, o dizimistas, da casa de Deus, que o Senhor continue abençoando. Oramos, Senhor Deus, Pai, abençoa a tua igreja que vai nesta noite ofertar. Ou aqueles que não podem, Deus, tu pode abrir as portas de emprego para os teus servos e continua abençoando. Tu és o Deus que pode, tu abençoa o teu servo que vai fazer esse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. O hino de número, irmãos, 400. O hino de número 400. Vamos todos cantar com alegria. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, oh doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não tem lei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo à morte, em Jesus, eu sempre viverei. Amém? Irmãos, a vitória só vem por Jesus. Não é? A Bíblia diz que o rei se apronta o seu cavalo, mas não tem a vitória, porque a vitória é só Deus. Então, por isso que a igreja ela continua esperando de Deus. Porque Ele é o dono, foi Ele que formou, foi Ele que fez. E quem fez é o dono, né? Então a igreja está feliz nesta noite, estamos felizes porque servimos a este Deus. O Deus que nos formou, somos criaturas suas, Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe o que nós desejamos. Amém. Aleluia. Mas, observe, meus amados irmãos, Deus, a Bíblia nos diz que Deus é o mesmo. 13:8 de Hebreus, ele está nos dizendo que Deus é o mesmo. Ontem, hoje e permanece para sempre. Então é um motivo que nós continuarmos alegres. Né, irmão? A igreja que ainda passando por dificuldade, enfrentando luta, enfrentamos doença, enfrentamos crise, mas continuamos alegres. Amém, irmãos? Continuamos firmes. Aleluia! Porque, meus amados, eu disse essa semana para algumas pessoas, aleluia, que eles que tinham medo da morte. Então, se você tem medo da morte e não quer morrer, não vai para o céu. Porque para ir para o céu, tem que morrer. Não é? Tem que morrer. Então, se morrer, vai para o céu, se for crente fiel. E se não for? Então, meus amados, observe bem, aqui a Bíblia nos
versículo que lemos, em Atos capítulo de número 2 ou 3, que quero dizer, nós vimos aqui aqueles dois homens, aleluia, eles iam para a oração, aleluia, aqueles homens, aleluia, através da oração, através da comunhão que tinha com Jesus, aleluia, e a Bíblia nos diz que o Senhor chamou os seus discípulos, aleluia, e a Bíblia diz que o Senhor passou a enviar de dois em dois, aleluia, e quando enviou, lhe deu autoridade, aleluia, lhe deu poder, aleluia, para curar, para expulsar demônio, para fazer milagres e maravilha. E meus queridos irmãos, o meu Deus, o nosso Deus, como foi já dito nesta noite, o bom pastor, que deu a sua vida por nós, ele continua nos abençoando, continua conosco, e aqui nos mostra este exemplo deste moço ou desta criança que nasceu, aleluia, coxo de nascença. Mas a Bíblia, irmão, afirma que Pedro e João iam para a oração. Amém, irmão? Então a oração, irmãos, é falar com Deus. A oração é manter a comunhão com Deus. A oração, a questão para apresentarmos a nossa causa a Ele. Aleluia! E Paulo, ou Pedro, quero dizer, e João, ele ia para a oração. E a Bíblia nos conta que ali tinha aquele coxo, sempre estava à porta, sempre estava aquele lugar, aleluia, para lhe pedir ajuda àqueles que entravam na igreja. E não foi diferente. Pedro e João se aproximavam para a oração. Amém, irmãos? Aleluia! E quando aproximava, aquele moço chegou e disse: olha, eu preciso de uma ajuda. Me ajuda. Aleluia, me dá aí uma ajuda. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia, irmão, nos diz, aleluia, que quando ele pedia uma ajuda, Pedro disse a ele: olha para nós. Aleluia, olha para nós. E ele, olhando para aqueles dois moços, esperavam, aleluia, receber uma ajuda. Precisava que iria receber uma ajuda. Glória seja dada ao Senhor. Mas Pedro, aleluia, e João, olhando para ele, ele disse: olha para nós. E Pedro respondeu para aquele moço: olha, eu não tenho o quê? Nada. Eu não tenho ouro. Eu não tenho com quem te ajudar. Eu não tenho ouro. Aleluia. Eu não tenho prata. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus amados, e ali, quando ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho o que é melhor. Eu tenho uma oferta melhor para você. Aleluia. Eu tenho um que está presente na minha vida, melhor do que ouro e prata, que não pode resolver a tua causa, não pode tirar a tua cegueira, não pode repreender este mal, mas eu tenho um que é maior, aleluia, do que o ouro e a prata. E este eu te digo, em nome de Jesus de Nazaré, levanta. Glória a Deus. Meus amados, crente que desce à casa do oleiro, ele vê muita coisa boa. Crente, quando ele desce na casa do oleiro, muitas vezes o vaso está rachado, muitas vezes o vaso está quebrado, mas lá na casa do oleiro, o oleiro vai pegar o vaso, vai quebrá-lo, aleluia, e vai fazê-lo de novo, aleluia. Então, meus amados, quando descemos à casa de Deus, nós vemos Deus trabalhar, aleluia. Deus quer trabalhar? Quer. Deus pode trabalhar? Pode. Deus é o mesmo? É. Ele pode encher-te, aleluia, do Espírito Santo? Pode. Ele pode te dar autoridade? Pode, porque é o mesmo, ele não muda, ele continua sendo Deus.
os vasos é quem está se afastando. Os vasos estão preguiçosos. Aleluia. Os vasos não querem descer à casa do oreiro para aprender. Aleluia. Mas Pedro, com João, fitando os olhos para ele. Aleluia. Dizendo, olha para ele. Olha, olha. Aleluia. E disse Pedro, não, no versículo 6, não tenho, aleluia, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Aleluia, eu tenho um, e aquele que está comigo, eu vou te dar. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Meus amados irmãos, não olhamos para as dificuldades. A dificuldade vem para nos atrapalhar. E se nós não orarmos, ela vai nos atrapalhar. A dificuldade vem muitas vezes para tirar, aleluia, o nosso prazer, a frieza, para nos desanimar. Aleluia, mas vá ao templo, aleluia, lá Deus vai falar com você, lá Deus vai te encher, aleluia, é mesmo que lá você vai sair renovado, um novo vaso, aleluia, novos pensamentos, aleluia, para enfrentar a obra de Deus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas, aleluia, o que tenho, isto te dou, aleluia, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te, aleluia, e ele se levantou. Amém, irmão? Devemos confiarmos, devemos esperar o dia, aleluia, e Deus é aquele que sabe a família. Amém? Deus é quem nos conhece e sabe tratar cada um. Aí ele diz, olha, aleluia, e diz no versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo, aleluia, se afirmaram. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Vem cá, aleluia, Jesus pode, irmão, porque eu sou testemunha que eu já vi Jesus curar, eu já vi Jesus batizar com o Espírito Santo, eu já vi Jesus fazer coisa grande, por isso que eu digo, aleluia, ainda que muitos não creem, ainda que muitos não aceitam, mas eu creio na palavra, eu creio na Bíblia Sagrada, que Jesus, Ele continua, Ele é o mesmo, Ele não vai mudar. Glória seja dada ao Senhor. E o discípulo Pedro, aleluia, o João tomou pela mão direita e o levantou e logo se afirmou. Aleluia. Isso ele diz no versículo 8, e saltando ele, pôs-se em pé. Aleluia. E entrou com Jesus no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Que coisa boa. Deus é aquele que pode. Então não desanima. Não desanime, porque ele pode. Então ele agitou-se, levantou-se, ele saltou. Versículo 8 diz: saltando, ele ficou em pé. E entrou no templo, mas Pedro e João saltou, louvando a Deus, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. Que coisa boa! Louvar a Deus, ele dizer que Deus pode, ele dizer que Ele é o mesmo, Ele pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na tua vida, amém? Ele pode te dar saúde, Ele pode te encher do Espírito Santo, pode, Ele pode fazer milagre, pode, Ele pode abrir porta, pode, Ele acima, Ele vai cuidando de cada um de nós. Então precisamos, irmãos, descer a casa do rei. Deus lá vai falar com você, Deus lá vai falar com nós, e nós vamos dando glória a Ele, esperando. Espera mais um pouquinho e vamos fazer a obra disso. Meus amados irmãos, terça-feira tem um culto de ação de graça na casa do nosso irmão Daniel. É aqui nessa rua, aqui atrás, ali depois da loja Live, ali bem pertinho. Os irmãos que ontem não estavam aqui, mas falou para a igreja, irmãos, pode ser que ontem tinha alguns dos irmãos que não estavam aqui, né?
Aí ele convida a igreja para os irmãos se fazer presente. Terça-feira, ali na casa de nosso irmão Daniel, dia 15, né? Terça-feira, dia 15, no culto de ação de graça. E quinta-feira, irmãos, é a Santa Ceia. Para os membros da igreja, não alega que vocês vai, para não vai dar mais para quem trabalhar, né? Dia 17 é a Santa Ceia, irmãos, alega que já está de viagem. Aí, nós vamos continuarmos orando pelo nosso irmão Alex, né? E Deus abençoá-lo, guardá-lo, assim como já foi, e Deus tem dado vitória, Deus é o mesmo que pode cuidar, né? E quero também dizer aos irmãos, se for possível, os irmãos que estiverem aqui, não que quiserem nos ajudar, nos dar uma força aqui na construção, aqui nós vamos dar umas paredes aqui atrás, e os irmãos que estiverem disponíveis, sábado e domingo, né? Sábado e domingo é o dia que tem os cultos, né? Mas a gente larga um pouco cedo, 3 horas, 4 horas da tarde, já tudo tem para os irmãos tomar banho e estar presente nos cultos, né? Então, os irmãos que estiverem disponíveis e quiserem nos ajudar aqui, tá certo, irmãos? Sábado e domingo. Deus abençoe a todos. Ficamos de pé. Iremos agradecermos a Deus, né? Eu não sei se o irmão Alex não vai estar aqui conosco até quinta-feira. Sim, irmão, e amanhã nós temos 5 de oração. Irmãos, deixe a casa do rei. Amanhã de 2 horas da tarde nós estamos aqui orando. Tá certo? Orando por Deus nos dar a condição de vencer. Tá certo? Nós precisamos de oração? Eu e minha casa. Oramos, Senhor Deus, Pai. Estamos gratos por estarmos aqui na tua casa nesta noite. E nos ajuda, Deus, a caminharmos. Oh, Deus, até nós, a igreja, teu povo que está aqui. Deus, que não vier por motivo de enfermidade. Tem misericórdia, nos ajuda. Abençoa cada um dos seus trabalhos. Oh, abençoa o coração da tua igreja. Pai, assim nós o agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos e todas. Que Deus abençoe.